Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, canal 25 da NET. Agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre método hipopressivo. Sabe o que é isso? Também não sei. Vamos aprender? Ela é especialista em Pilates, é educadora física. Seja muito bem-vindo, Cris Santana. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a todos, né? O que é método hipopressivo? O método hipopressivo é uma técnica em que você regula, normaliza a pressão intraabdominal. Todo o nosso corpo, ele precisa de pressão. Ele precisa de pressão, senão a gente não consegue ficar em pé. Então, quando essa pressão ela está fora, né, ela está acima do normal, como por exemplo uma pressão arterial. Uma pessoa que tem uma pressão arterial alta, ela é hipertensa. Então ela precisa de uma medicação para que essa pressão reduza e a pessoa não corra risco, né? A pressão também abdominal, ela pode levar a pessoa a óbito também, se ela estiver muito elevada. A gente tem um X, que são, se eu não me engano, é de 5 a 7 mililitros de mercúrio, que é a dosagem, para o normal. Claro, o dia a dia, essa pressão ela sobe. Então, o fato de eu levantar da cama de manhã, ela já sobe. Só que eu preciso dessa pressão para poder ficar em pé. Agora, se ela passa do limite, ela se mantém constantemente alta, é um risco para a saúde da pessoa. Sim. Então, o método hipopressivo, ele consegue normalizar, regular essa pressão. Não tendo a necessidade da pessoa, de repente, tomar uma medicação. Nós temos uma foto aqui. O que quer dizer? Essa imagem é o método hipopressivo? É uma técnica, né? É uma das atividades, porque assim, a metodologia hipopressiva, ela utiliza movimentos estáticos e movimentos dinâmicos para poder potencializar a técnica, o método. Então, a gente utiliza algumas posturas. Essa é uma postura, pode ver que ela está com a mão nas pernas, né? Sim. Numa postura bem firme, com os braços voltados para fora. Isso tudo é para ativação muscular. O cérebro ele precisa entender que tem uma ativação e que o corpo ele está meio que em perigo. E aí você gera uma série de processo bioquímico, né? Então você mexe com enzimas, proteínas, e aí você consegue ajudar na normalização dessas pressões. Então é um dos exercícios. É comprovado cientificamente que até a respiração, né? A gente às vezes não controla pensamento, né? A gente já entrevistou aqui um neurocientista, mas quando a gente respira, exatamente, a gente muda nosso estado, muda nosso cortisol, a gente muda um monte de reações bioquímicas acontece quando o fato de você respirar. Exatamente. Mas esse método hipopressivo, ele tem alguns benefícios, né? Sim. Então me fala um pouco, qual é o benefício que a pessoa que tem esse método, né, que aplica esse método, pode ter se feito corretamente e não com as contraindicações que eu também quero saber. Tá. Por exemplo, uma pessoa que tem uma diástase. A diástase é uma abertura, né, que tem um afastamento das bainhas do reto abdominal. Então, essa imagem aqui, não é? Isso. Então, aqui é uma das aplicações, tá? Porque o método hipopressivo, ele é um método terapêutico, acima de tudo. Muito mais terapêutico do que estético, tá? Sim, ele tem um fim estético, mas o principal é terapêutico, ele tem o benefício estético. A gente fala que o efeito como fala? Efeito colateral. O efeito colateral do método hipopressivo é a estética. Diminuição de cintura. Ah, sim. Entendeu? É um efeito colateral. Ele não é o fim, assim, não é o principal. O principal é o terapêutico. Por exemplo, uma mulher ou um homem também que pode ter a diástase, né? Aqui seria o normal, porque as bainhas do reto abdominal, elas estão normalizadas. Aqui, ó, a linha alba aqui e beleza, tá? Tá fechadinho. Né? Tá. A diástase é o afastamento dessas bainhas. E aí, uma pessoa com esse afastamento, ela pode vir ter hérnia inguinal, né? Então, a hérnia pelo umbigo aqui, a hérnia de hiato, a hérnia inguinal. Aonde tiver, a gente fala, espaço, buraco... Essa parte branca seria o buraco. Isso. Essa parte vermelha é o músculo. É o músculo. Então, ali na figura ao lado do canto, ela está coladinha. Ela está certinha. Então, esse é o jeito correto. Uma barriga... Isso. Correta. Correto. Aí, essas imagens são aonde foi distendendo. Isso, onde teve o afastamento das bordas, né, das bainhas do reto abdominal. Então, por exemplo, tem várias barrigas. Por exemplo, aqui depois você vai ver que tem uma imagem que vai dar para ver bem esse tipo aqui, uma foto de uma barriga de uma mulher. É a que está enrugadinha? Isso. Aquela imagem seria essa daqui. Essa aqui. Essa daqui, mais ou menos, né? Sim. Aí a gente pode ver que ela tem
ela é magra. Isso, gente, o método hipopressivo, ele, aliás, né, a gente fala de extensão abdominal ou mesmo a diástase pode dar em qualquer tipo de corpo, até nas bem treinadas, tá? Tem gente que faz crossfit, por exemplo, tem o corpo perfeito, tudo o músculo aparecendo, mas você vê ali que tem uma diástase. E no caso, se a pessoa tem uma diástase, que é essa figura aqui, o método hipopressivo é a indicação terapêutica? Exatamente. Ele consegue regular, normalizar a faixa abdominal, né? Que a gente tem mais outros músculos abdominais, não é só o reto. E ele, normalizando, o músculo consegue voltar a ter atividade e fazer o papel dele de cinturão, né? A gente fala de um espartilho. Tá. Então, porque a gente tem o reto abdominal, que é nesse sentido, que é um flexor. A gente tem os oblíquos do abdômen, que são músculos mais nesse sentido, né? Tem os profundos e os externos. A gente tem também o transverso do abdômen. O transverso do abdômen, a gente fala que ele é como se fosse um espartilho, né? Ele envolve, ele vem lá de trás, ele envolve, ele se prende na parte anterior e profunda, né? Tanto na parte externa como profunda do corpo humano. Tá. E ele faz o espartilho. Só que ele não tem o poder de estabilizar ali se ele está fraco, né? Na realidade, a gente fala que ele é um músculo de resistência, ele não é de força. Entendi. Então, quando você consegue trabalhar com a técnica hipopressiva, você consegue normalizar todos esses músculos. E aí o músculo ele volta para a posição dele. Entendi. Então, um dos benefícios é até evitar, né? Evitar a diástase, como também pessoas com diástase, essa borda voltar. Então, ela não precisa passar por uma cirurgia. Tem mulheres com diástase completa, tá vendo a última? Aqui. Essa aí, às vezes, até o hipopressivo não consegue. Então, tem que passar por uma cirurgia para fazer costurar e voltar lá, entendeu? Esse já é um estágio bem mais avançado. Bem mais avançado que existe. Que a metodologia, nesse caso, precisa ser cirúrgico. Provavelmente vai ser cirúrgico. É muito difícil o afastamento. A gente fala que tem... Deixa eu te perguntar. Principalmente mulheres que teve o primeiro ou segundo bebê, estão mais propensas a ter esse afastamento? Porque realmente a barriga, ela tem uma grande... Distende, né? Distende. Ela distende. E esses músculos podem se separar um pouco. Se separam porque é necessário a separação. Sim. Porque imagina, você está com o corpo assim. Porque... Daqui a pouco você está com aquele barrigão. Então... Você precisa ter espaço. É uma forma do corpo achar a regulagem. Vamos colocar assim, ele acha buracos para não estourar, entendeu? Sim. Pensa numa bexiga que precisa ter escape. Até mesmo uma bola, sabe aquela bola de pilates? Sim. Aquilo, o bico da bola, às vezes a pessoa pensa que encheu, fechou e tá tudo certo. Mas quando as pessoas sentam, precisa ter uma regulagem lá dentro daquela bola para ela não estourar. Então, o bico, ele é uma forma de escape. Pode ver que depois de um tempo você tem que ir lá e encher a bola de novo. O corpo, ele acha como fazer essa regulagem. Tá. Só que às vezes ele não dá conta. Tá. Né? Então, há algum exagero, uma pessoa que puxa, porque não precisa ser só da gravidez. A mulher, ela precisa ter essa distensão para poder crescer e a criança se desenvolver ali. Sim. Só que depois, quando sai essa criança, ela pode ter tido essa diástase, ela vai voltando e às vezes não volta. Então, após o parto, após o tempo lá, ela deveria fazer o método hipopressivo. Gente, só que eu vou aprender em casa, não combinei nada. Eu vou ter que mostrar as gordurinhas. Quem sabe faz ao vivo e vamos lá. Eu vou abaixar a calça, gente, porque as calças de ginástica, elas são compressoras, né? Sim. Naturalmente, são compressoras. Sim. E aí, vou mostrar minha barriguinha, aqui está. Olha lá, vamos ver se dá para ver na câmera. Tá? Gente, a técnica hipopressiva, ela não tira gordura, tá? Tem que fazer uma dieta junto. Sim. Então, ela normaliza ela reduz a pressão. medida como efeito colateral, né? Mas a indicação é para diástase, né? E outros fatores, como, por exemplo, uma pessoa que tem uma elevação de pressão, uma pessoa que tem má postura, uma pessoa que tem hérnia. Tem todos esses fatores. Também são indicações. E sempre com profissionais, né, Cris? Porque não vai lá, pode desmaiar se você não está acostumado. Eu achei interessante vir aqui, quando você me convidou, achei bem interessante por isso, porque infelizmente, né, a gente hoje está livre, YouTube, as pessoas vão lá e tem tá lá, tem aulas prontas, o pessoal passando. Só que não é todo mundo que pode fazer, entendeu? Tá. Aí você tem que fazer uma avaliação nessa pessoa. Será que ela tem o diafragma, que é um dos músculos respiratórios principais, né, da respiração? Tá. Será que aquele músculo está muito tenso?
Se ele está muito tenso, não é indicado, por exemplo, a sucção que eu vou fazer agora. Tá. Porque ele já está muito tônico, né? Muito forte. Sim. E quando você faz uma sucção, você joga pressão em cima dele, ele joga pressão em cima de quê? Do peritônio, que são onde estão as vísceras. Então ele joga pressão em cima do fígado, em cima do estômago. E esses órgãos, eles não podem viver de pressão, com compressão. O fígado, ele não pode receber compressão e o estômago não pode ter distensão. Sim. Entendeu? Então, quando o diafragma, a gente puxa o ar, o que acontece? Quando a gente puxa o ar, a gente infla. Você vai ensinar pra gente, a gente infla, mas depois dos comerciais. Estava no primeiro bloco, a gente estava falando sobre o método hipopressivo, com a Cris Santana, que ela é especialista também em educação física, pilates, e nesse método. E ela vai ensinar pra gente, né, Cris? Sim. Como é que a gente pode fazer esse método, lembrando, só quando tem indicação, lembrando que sempre com a ajuda do profissional, nós vamos dar uma palhinha, tá bom? De como é feito o método para você também ter consciência que não é só os efeitos colaterais, né, que é duas medidas, né, mas é o efeito terapêutico, tá bom? Esse programa de saúde e bem-estar. Então a gente está mostrando o fim terapêutico disso. Cris, mostra pra gente. Então vamos lá. Já falou também em questão de dieta, tá? É o que as gordurinhas têm, né? É uma questão. Tem gordurinha, gente. Isso é para aproximar os músculos, né, da diástase, né? Isso. Então ele é uma forma de normalizar a pressão que está aumentada, que é prejudicial à nossa saúde, tá bom? Então a técnica, ela a gente tem que fazer ativação muscular. E para fazer essa ativação muscular, eu vou fazer vou fazer sentado aqui, eu vou colocar minhas mãos sobre as minhas coxas, cotovelos para fora. Eu tenho que ativar bastante a musculatura, a gente vai falar o serrátil, né, uma musculatura super importante aqui. E os pés fixos, a gente faz sempre descalço, tá, gente? Porque a gente tem que ativar a parte sensorial do corpo e os pés são a porta de entrada do nosso corpo. Feito isso, eu vou fazer a inspiração. Então eu vou contar em 2, eu vou fazer só com essa mão e vou contar no dedo para vocês perceberem. É a nossa barriga que vai ver essa imagem? Vocês vão ver, que eu vou fazer bem na beiradinha aqui. Tá, eu vou tentar, eu vou abrir a perna assim, gente, para vocês poderem ver, senão fica fechado, ó. Tá. Tá? Geralmente tem a postura, eu vou colocar a mão, vocês vão perceber, eu vou ter que subir bem aqui. Vocês vão ter que perceber aqui as minhas costelas flutuantes, tá? Vocês vão perceber quando eu fizer a sucção, que essa parte aqui, que nem o rapaz está mostrando aqui, ó. Sim, aqui. Ela sobe, né? Então tem pessoas, dependendo, se são muito magras, aparece mais, são mais gordinhas, aparece menos. Então vamos lá. Eu vou inspirar em 2. Vocês vão perceber que aumentou o volume. Estou puxando o ar em todas as cavidades, tá, gente? Estou puxando o ar na barriga, o ar vem para cá, o ar vem para as costas. Então eu distribuo esse ar. Enchi. Então o que aconteceu? O meu diafragma, o músculo principal, ele fez o quê? Ele desceu, tá? Então as minhas costelas afastam para proteger o quê? As minhas vísceras, principalmente os meus 2 órgãos, o fígado e o estômago, para não ficar com muita pressão. Enchi em 2 tempos e vou soltar em 4 tempos. Aqui tem uma sequência. Essa sequência é o quê? 2 por 4, 1, 2 por 4, 2, 2 por 4, 3. Geralmente, na terceira, não necessariamente numa aula a gente faz isso, tá, gente? E olha, quem não está acostumada não precisa fazer sucção, não me faça aí sem estar bem orientado. No final da terceira, eu mudo geralmente a postura, faço uma puxada de ar para cima, como se fosse um canudinho puxando água no copo. Então é isso que eu vou fazer, eu vou sugar esse ar que está aqui dentro, vai subir, e aí, vocês já viram aqueles pacotes quando vocês compram café a vácuo? Sim. Né? Lentilha a vácuo, o que for. Sim. Pode ver que o plástico está grudado, está tudo firme. É o que acontece lá dentro. A gente faz uma sucção e esses órgãos, tudo que está lá dentro, gruda um no outro. Então a gente tira esse ar lá de dentro e aí em seguida eu puxo de novo esse ar, ele vai colar mais e aí eu vou soltar. Aí existe uma descompressão. O mecanismo de fazer isso toda hora, dentro de 45 minutos, vamos colocar assim, que é o número o tanto da aula, durante várias posturas que eu vou mudando, e não são todas as pessoas que podem fazer determinadas posturas, já explico, eu vou conseguir fazer regular essa pressão. As pessoas vão fazer esses 45 minutos uma vez por semana e todos os dias em casa 5 minutos, porque tem que ter esse trabalho
de reprogramação. É uma reprogramação que eu faço no meu corpo. Se eu só treinar uma vez por semana e não treinar os outros dias 5 minutos, não tem essa reprogramação. Então eu não tenho essa mudança pressórica como deveria ser, tá? Então vamos lá. Agora você vai fazer sem falar, Sem né? falar. Você explicou para você mostrar realmente Isso. na prática. Então vamos lá. Tá bom? Então ela tá fazendo 2. Olha lá. Perceberam o barulhinho? É. Existe uma... Porque colou e soltou? Isso. Quando vocês abrem esses pacotes que estão a vácuo, pode ver que faz um... Eu compro semente de girassol, eu gosto. É muito nutritivo. E ela vem coladinho. Isso. Quando você puxa, você falou puxar com o canudinho, você está encostando ali o diafragma e tudo. Você tá fazendo com que todas as vísceras, órgãos, tanto os órgãos que eu falo que são os sólidos e os órgãos que são ocos, como o estômago, por exemplo, é oco, né? Tá. E o fígado, por exemplo, estou dando esses dois, mas tem os outros. Tá. E o fígado, ele é sólido. Sólido, sim. Então, todos eles, baço, rim, tudo que está lá dentro, bexiga, gruda. E as paredes, tanto a posterior quanto a anterior, as laterais, elas grudam nesse processo. Então, eu fiz uma sucção com canudinho, fiquei lá por um tempo, fico tipo uns 5 segundos, fico a mais. Quem já está treinado fica 10 segundos, 12 segundos, 13 segundos naquilo. Tá vendo o esqueleto? Tô. Então, você está vendo o músculo diafragma ali, que eu coloquei sobre pulso. E vocês reparam que a gente tem ali... pode pôr a mão aí para mim. Aqui nessa parte rosada? No quadril aqui, da aqui no quadril. Isso. É um buraco, gente. Agora, se essa figura tivesse na lateral para vocês, o que acontece? Vocês iam perceber que a gente não tem... A coluna aqui não tem nada. O que está segurando a coluna aí? São músculos. Certo. São músculos, tá? E a gente tem peso aqui, tem peso aqui. Aqui é fininho, vamos colocar assim, e super móvel, né? Então, quando você tem uma regulação dessas pressões, a musculatura toda começa a ativar, não só dos abdominais, mas toda a faixa abdominal, todos os músculos extensores que ajudam na sustentação do seu tronco, né, do seu corpo, eles começam a regular. Certo. Eles começam a trabalhar, fazer o papel deles, vamos colocar assim. Eles ficam ativados de uma forma normal. E aí eles fazem o papel do quê? De segurar esse corpo na postura correta. Então, por isso que eu falei da postura. Ele ajuda muito a pessoa que tem uma má postura a retornar para essa postura. Sim. Lembrando, gente, que postura cada um tem a sua, tá? Mas a gente fala que tá fora, né? Tá desalinhado quando a pessoa é muito fechada, quando ela tá pro lado, escoliótica, né? Sim. Então, se ela tem uma hiperlordose, então ela tem compressões aí diferentes. Então, ela aumenta a densidade desses músculos que ajuda a sustentar muito por falta de organização, harmonização pressórica, vamos colocar assim. Então, o método hipopressivo, ele é uma técnica que normaliza as pressões. Esse é o principal papel dele, tá? Ele não vai tirar barriga, ele não vai tirar cravo, ele vai deixar a pessoa bem para qualquer atividade que ela tenha que fazer no seu dia a dia. Olha, pessoal, vou terminar aqui com um pouquinho dessa imagem. Agradecer você, Cris Santana, especialista no método hipopressivo, papo gostoso. Eu sei que teríamos mais tempo, precisava de mais tempo, mas infelizmente o programa tem que se encerrar. Foi um prazer saber sobre isso, os benefícios disso. Se eu não te entrevistasse, eu não saberia. Tenho certeza que o pessoal de casa que talvez passa por isso, enriqueceu o programa, eu agradeço muito. Eu espero que sim. E eu quero que você volte para a gente poder falar de outro tema, porque realmente foi um grande prazer falar sobre método hipopressivo. Essa foi Cris Santana, especialista. Obrigada. Nós queremos agradecer a audiência de vocês, todo o carinho, os nossos patrocinadores. Obrigado, Cris, por esse papo maravilhoso. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Programa Saúde e Bem-Estar. Oferecimento Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor,
onde o seu coração bate no ritmo certo. Restaurante Coco Bambu, eleito o melhor restaurante do Brasil.